Vamos então analisar o exemplo que vem aqui de demonstração com o componente VDOPrint. Vou fechar aqui o meu servidor de aplicação e vou abrir o exemplo de demonstração. Aí está. Então ele está utilizando os três componentes, né? Os três componentes do VDO. O CAPrint é utilizado para impressão com driver do Windows, ideal para as impressoras jato de tinta ou laser, mas pode também ser utilizado com matriciais, logicamente com a impressão mais lenta. O DMPrint é utilizado para impressão rápida em modo DOS, específico para impressoras matriciais, opera com o padrão Epson e utiliza o SPU de impressão do Windows. E o VDOPrint é utilizado para ambos os tipos, pois encapsula as duas classes, as anteriores, e pode também ser dado ao usuário a opção de escolher o tipo de impressora utilizada, tá? Então aqui, quando você seleciona o componente, tá ali os eventos dele, aí estão as propriedades, né? As propriedades bem parecidas, tá? E no VDO Printer, que é o que nós vamos utilizar, nós vamos ter aí o Canvas 7 e os dados do papel, da fonte, espaço entre as linhas, orientação, nome da impressora, tipo de impressão, se é para mostrar o diálogo, se é para mostrar o preview, se é para mostrar o progresso, tá? Então, muito bem, vamos analisar aqui o código fonte de cada um desses exemplos, né? Perfeito. Utilizando então primeiro o CAPrinter, que é aquele utilizado para impressoras jato de tinta e laser. Então, com o VDO CAPrinter, iniciado o documento, seta a fonte para 14, chama o método print, passando a coluna, o texto que você quer imprimir, e true porque finalizou a linha. Seta a fonte para 8, replica um traço 80 vezes, imprime o cabeçalho, aqui nós vamos imprimir o código, nome, e-mail e linha, e aqui olha, passo o true para avançar uma linha. Eu não preciso informar false aqui nas outras não, né, porque esse parâmetro é opcional, isso é legal. Replico novamente 80 vezes, faço um laço aqui de 1 até 10 para imprimir alguns dados aí no relatório, né? Então ele vai imprimir o I formatado, depois VDO CAPrinter, e-mail, esta é a linha de número tal. Avança duas linhas, chamando o newline 2, e imprime a página. Chama o new page para ele imprimir, né, ir para a página de número 2. Seta a fonte para 8, alinha a fonte à esquerda, fonte padrão alinhada à esquerda, alinha a fonte no centro, fonte padrão alinhada no centro, alinha a fonte à direita e imprime que a fonte está alinhada à direita. Seta a fonte para 14 e por aí vai, né? Ele mostra aqui várias opções de como você trabalhar com os dados da fonte aí, tá? Nesse relatório que é ideal para impressoras laser e jato de tinta, ok? No final ele chama ali o enddoc para finalizar o relatório. Então vamos executar. Chamei o relatório, né? Então ali está a primeira página, tá? Onde aparece o código, o nome, o e-mail e a linha. Quando eu passo para a segunda página, aparece, olha, fonte alinhada à esquerda, fonte alinhada no centro, fonte alinhada à direita, fonte 14, negrito, taxado, itálico, sublinhado, negrito e itálico, Courier New, né, ele mudou a fonte aqui, e no final ele imprimiu ali a página 2. Tá? Então, bem legal, essa forma de trabalho aí do VDO Print. Vamos analisar o segundo botão. No segundo botão, eu inicio aí a impressão do documento, Begin Doc. Font Size, aí eu já chamo aqui, olha que ela vai ser condensada, Large Condensed, né? Uma fonte para a escrita do título. Daí eu imprimo o título do relatório e já salto de linha, passando um true aqui.
Daí agora eu seto a fonte para condensado. Imprimo um traço e salto a linha. É o que faz esse replicate aí, tá? Então o replicate ele imprime um traço, né, a partir de tal coluna e já avança uma linha. É interessante utilizar mesmo esse replicate aí, ok? Ele não tem aí a mesma função ali do string of char, né? Ele vai imprimir o traço a partir de tal linha tantas vezes, né? O 80 aqui é o tamanho que vai ficar, tá certo? E ele já salta a linha, né? Tem essa opção aí porque ele já salta a linha, então é interessante utilizar mesmo esse replicate, tá? Legal, eu tenho então o print aqui do código, do nome do e-mail e da linha, e aqui eu avanço a linha, replico novamente um traço, imprimo os dados de 1 a 10, né? Então é exatamente o mesmo exemplo, tá? Só que aqui eu trato a fonte de uma forma diferente, né? Size condensado, daí eu fonte.align FA center. Como é que eu fiz aqui? Fonte.align TA center. Fonte.align FA center, né? Os parâmetros aí, eles são diferentes. As opções que você vai setando, elas são diferentes para esse tipo de relatório que vai para impressoras matriciais, tá certo? Então ele seta aí todos os dados da fonte, né? E finalmente ele finaliza o relatório. Vamos então analisar. Aí estão todos os dados. Quando nós passamos para a página 2, olha, fonte com padrão. Fonte padrão com 10 caracteres por polegada e alinhada à esquerda. Fonte condensada com 10 caracteres por polegada e alinhada ao centro. Fonte condensada expandida com 10 caracteres por polegada e alinhada à direita. Daí vem a fonte negrito, passada dupla, itálico, sobrescrito, subscrito, sublinhado, negrito e itálico, 12 caracteres por polegada padrão, 12 caracteres por polegada condensado. Legal? Então nós temos aí essa segunda opção, né, quando você vai imprimir diretamente para uma matricial. Então o código ele fica diferente. Tá, e se eu quiser fazer um código que sirva tanto para uma como para outra, como é que ele seria? É o exemplo desse nosso terceiro botão aqui, ó. Então eu começo iniciando o meu relatório, begin doc. Daí, olha, altera a fonte para a escrita de um título. Note que será imposta uma condição de acordo com o tipo de impressora selecionada. Então, se o tipo de impressora for PT Canvas, então a fonte, o tamanho da fonte 14. Se for dot matrix, ou seja, se for para matricial, né, aí eu chamo o FS Large Condensed. Eu atribuo isso daí para o tamanho da fonte, tá? Imprime o título do relatório e altera de novo a fonte para o tamanho padrão. E aí faço o mesmo teste, né? Se for PT Canvas, então eu chamo canvas set, canvas sets.font.size igual a 8. Se não, eu chamo aí o dot matrix sets, tá? Esse daqui para impressoras jato de tinta e laser, esse daqui para impressoras matriciais. Replico a linha, imprimo o meu cabeçalho e os dados, avanço 2 linhas, finalizo a página e finalizo o documento. Tá? Então, nesse caso aqui, quando nós queremos trabalhar com os dois tipos de impressora ao mesmo tempo, nós temos só que ter cuidado nessa questão da fonte, né, do trabalho com a fonte. Tá? Nós temos que ficar fazendo esse if else aí, para fazer o tratamento da fonte. Tranquilo? E aí, quando eu exibir esse relatório, ele aparece essa janelinha, né, selecionar o tipo de impressora. Se for jato de tinta ou laser, o relatório será impresso tranquilamente. Se for matricial, ele também será impresso sem problemas, né, porque eu fiz ali o if else da fonte, né, do tratamento da fonte. Legal? Perfeito. Então vamos agora partir, né, já que nós analisamos o componente, né,
e vimos aqui a sua demonstração, vamos ver como é que nós construímos o nosso relatório espelho de ponto com o VDO Print.